O Brasil estreou na Copa do Mundo 2026 contra a dura seleção do Marrocos e acabou empatando o jogo em 1-1. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer para você os destaques da seleção brasileira, as decepções, o que o Brasil fez de bom nessa estreia contra Marrocos e o que precisa melhorar para que a equipe possa ter sucesso ao longo da competição e principalmente contra equipes mais duras esteja capaz de ser competitivo e alcançar os objetivos para que a gente busque esse hexa. Fica comigo após a vinheta que eu trago tudo isso e muito mais para você aqui no Fernando Chimude FC. Fala galera, Fernando Chimude aqui, ex-atleta profissional com mais de 22 anos de carreira, 16 como profissional, passagens por clubes como Grêmio, Vitória, Santa Cruz, Juventus e outros. E estou aqui para compartilhar aí um pouco da minha experiência no futebol e trazer a minha opinião aí para a galera sobre seleção brasileira, sobre o Brasil na Copa e o que a gente pôde ver nessa estreia contra a dura equipe de Marrocos. Bom, quem acompanha aqui o meu trabalho aqui no canal e acompanhou o meu último vídeo antes da estreia na Copa, já sabia que eu também esperava um jogo duro hoje contra Marrocos, uma equipe forte, não necessariamente porque há 4 anos atrás foi uma equipe que finalizou a Copa do Mundo ali na 4ª colocação, mas porque conta com jogadores de qualidade ainda também daquela geração, que teve aquele sucesso, obviamente, o Hakimi, já muito famoso, lateral direito aí, famoso para PSG e Borussia Dortmund, enfim, jogador de sucesso no futebol europeu. O Mazraoui também lateral direito aí, ex-Bayern de Munique, Manchester United, né? Então jogadores experientes nas duas laterais. Saibari, autor do gol, jogador que teve muito sucesso na temporada pelo PSV Eindhoven, foi o melhor jogador do campeonato holandês e é um jogador que está muito próximo de acertar com o Bayern de Munique, está tudo acertado já com o Bayern de Munique, na verdade, entre o jogador e o clube, e apenas o Bayern de Munique e o PSV estão se acertando no valor final. Parece que tinha um pequeno entrave ali e vai ceder para o lado do time holandês, né, com esse gol do Saibari que valoriza ele mais um pouquinho. De qualquer forma, uma equipe muito forte. Brahim Dias também, camisa 10, que fez a assistência para o gol de Marrocos. Bono no gol, uma equipe com bagagem, com jogadores do sucesso e que traria, obviamente, dificuldades para o Brasil. Uma equipe que sabe se posicionar bem, que sabe jogar, que é competitiva, que tem intensidade. E o Brasil, a gente sabe que chega na Copa precisando ainda se ajeitar, precisando ainda encontrar até mesmo a melhor formação, as melhores opções. O Carlo Ancelotti fez seu 14º jogo pela seleção e nem a seleção titular, a escalação titular, ele tem ainda extremamente definida. Ele optou por uma escalação com o Igor Thiago de centroavante e com o Paquetá no meio, algo que ele fez no último amistoso e acabou gostando o suficiente para começar a Copa dessa forma. Mas já fica o primeiro alerta do vídeo aqui, né, para o estado da nossa mídia brasileira hoje, a mídia esportiva, né? Pessoal falando, não, a nossa reportagem apurou que o Brasil vai a campo com o Danilo na lateral direita, com o Alexandro na lateral esquerda, e aí chega na hora do jogo, surpresas, né? O Ibanez, lateral direito, o Douglas Santos, lateral esquerdo. Gente, o pessoal tá realmente forçando uma barra, os caras não têm entrada alguma, os caras observam 15 minutos do treinamento, é um aquecimento, é o bobinho, sabe, não é visto nada nos treinos ali para eles terem informação de quem vai ser escalado ou não. Os caras já mostraram que não tem insider lá dentro da seleção brasileira que está vazando informação. Então é pura especulação o que os caras trazem muitas vezes para a gente, como informação, reportagem apurou. Não tem nada disso, né? Tem palpite, tem às vezes forçação de barra de alguma situação, mas informação lá de dentro de fato não tem. E o Brasil vai a campo, o Ancelotti vai a campo com o Ibanez e com o Douglas Santos, que eu compreendo, como eu falei desde o início, desde a convocação, tanto o Danilo, lateral direito, quanto o Alexandro, lateral esquerdo, ambos do Flamengo, são jogadores com passado na seleção, jogadores com experiência, jogadores que estabelecem um piso pro técnico Ancelotti, no sentido de, eu confio que esses caras já jogaram no mais alto nível na Europa, são experientes o bastante, e se eu precisar deles, eles vão entrar e vão dar conta do recado, como o próprio Danilo fez nesse jogo de hoje na lateral direita. Mas Ibanez e Douglas Santos são jogadores hoje, pelo menos teoricamente, para estarem mais no seu auge físico, no seu auge em termos de sua carreira. E a gente sabe que o Danilo e o Alexandro não estão. O Alexandro, titular no Flamengo, mas não vem fazendo grandes jogos. O Danilo
não é nem mesmo titular absoluto no Flamengo, um cara que muitas vezes é reserva e jogando como zagueiro. Então, não são jogadores do seu melhor momento para a gente ter nas laterais. E eu não tenho dúvidas, gente, que vai passar essa Copa do Mundo. E aí a gente vai no próximo ciclo ter peças, ter jogadores jogando na lateral direita, jogando na lateral esquerda, jogadores que não estão nessa Copa do Mundo. E a gente vai falar, pô, você devia ter levado esse cara para a Copa do Mundo. Pô, como é que o Ancelotti já... Por que o Ancelotti não levou antes esses caras para a Copa do Mundo? Porque simplesmente ele não teve tempo, né? Se ele tivesse o ciclo todo, certamente ele teria testado alguém e gostado o bastante para levar ao invés das peças que ele tem. Mas, infelizmente, não, o ciclo dele foi muito curto, né? Ele chegou no final do ciclo pré-Copa e teve que optar por jogadores realmente que ele já tem uma confiança baseado no que ele já conhecia antes desses jogadores jogando na Europa, enfim, e não necessariamente apenas do que ele viu em treinamentos da seleção, que é pouquíssimo tempo, pouquíssimos treinos ou jogos preparatórios também que ele teve antes dessa Copa. Então ele vai com o Ibáñez, vai com o Douglas Santos e vai com o Paquetá no meio e com o Igor Thiago no ataque. Porém, apesar que na formação a gente vê o Paquetá no meio como um camisa 10 e o Rafinha pela direita e o Vini Júnior pela esquerda e o Igor Thiago à frente, não é assim que o Brasil começa o jogo. O Brasil começa o jogo com o Paquetá pela direita, o Rafinha como esse 10, esse cara centralizado encostando no Igor Thiago na frente e o Vini pela esquerda. Por que o Brasil começa assim? Porque sem bola, o que a gente falava do Matheus Cunha quando ele entra, quando ele joga no ataque, apesar dele ser um atacante, não necessariamente um centroavante como o Igor Thiago, ele é um atacante, sem bola, ele vem nessa linha de 4 defensiva, cobrindo o lado esquerdo, e ficam à frente Vini Júnior e o Rafinha. Isso aconteceu no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, com o Rafinha como esse camisa 10, o Rafinha voltava na esquerda, na do Vini, o Vini ficava à frente com o Igor Thiago e o Paquetá jogando já aberto pela direita, já vinha na linha de 4 pela direita, defensivamente. Então, assim, essa decisão, muito por causa do sem bola, acabou prejudicando o com bola. O Paquetá teve um primeiro tempo muito ruim, né, e muito apagado, até os 30 minutos, pelo menos, 31, quando o Brasil muda. E aí sim o Paquetá vai para dentro e o Rafinha vem para a beirada, para a ponta direita. Né? E aí o Paquetá tem o seu único lance no primeiro tempo, que é um lance que ele dá um chapéu para trás ali no jogador de Marrocos e abre essa bola na esquerda, enfim, vai para a área e acaba dando um voleio ali, forçando o Bono a fazer uma defesa e, inclusive, quase queimando a minha língua, pois eu já vinha cornetando muito ali o Paquetá até aquele momento do jogo, e quando ele dá o chapéu para trás, inclusive eu falo, nisso aí ele é bom, né? Nesse negócio de dar chapéu, de dar tapa virando a cara. O Paquetá é um cara que certamente deve ser um ótimo jogador de rachão. Se você joga um rachão lá, aquele joguinho que todo time tem, a maioria dos times tem, um dia antes do jogo, é um jogo de recreação, né? Não tem posição, o goleiro vai para a linha, jogador da linha vai para o gol. Nesse tipo de jogo, que aí você faz um gol, você tá ganhando, você começa a pegar a posse de bola e fazer toquinho de lado, e virar a cara, e fazer graça, e botar os caras no bobinho, eu não tenho dúvida que o Paquetá é um monstro nesse tipo de jogo. Tá? O Paquetá, ele é, brincadeiras à parte, ele tem muita qualidade, né? Mas ele é esse jogador de jogo curto, de toque de bola, ele precisa ter mais jogadores ao lado dele para fazer essa toqueira, né? E por isso que ele se dá tão bem, por exemplo, como ele não entrou no jogo do Panamá, que foi onde ele conquistou essa vaga de titular. Entrou time ganhando, posse de bola, administrar lá na frente, ele conseguiu jogar e jogar muito bem no meio do campo ali. Nesse jogo, pela direita, primeiro, o Brasil não tinha ataque pela direita, e isso é um problema que eu já falo desde o outro vídeo. O Brasil força muitas jogadas do lado esquerdo no Vini Júnior e não força na direita, certo? Ou não dá oportunidades pela direita. E com o Paquetá, obviamente, não tinha essa capacidade de ser mais agudo ainda pela direita, até porque o Paquetá não é um cara de 1 contra 1 de velocidade, ele precisaria do lateral passando ali, e o Ibáñez não faz uma ultrapassagem jogando pela lateral, inclusive o Douglas Santos também jogando o jogo inteiro, não fez uma ultrapassagem pelo lado esquerdo, o que é um absurdo. Né? O Ancelotti é o nosso treinador, é um italiano, a gente sabe que no futebol europeu os jogadores, os laterais têm muito mais responsabilidade defensiva do que ofensiva, não vão ultrapassar muito, fazer ultrapassagem, apoiar muito o ataque, mas, gente, é o futebol brasileiro, a característica,
O lateral, por mais que ele tenha mais prioridades defensivas, ele tem que ter essa capacidade de passar. O Danilo entrou no segundo tempo e fez uma ultrapassagem ali, recebeu esse passe do Luiz Henrique na oportunidade e cruzou para trás, jogando meio tempo, e o Douglas Santos na lateral esquerda titular, jogo inteiro, um cara no auge físico, não fazer uma ultrapassagem. Ah, Fernando, mas o Vini Júnior quer o 1 contra 1, ele precisa do espaço para 1 contra 1, então o lateral passar ali vai acabar só aglomerando, enfim. Eu entendo que quando o Vini Júnior tem esse 1 contra 1, beleza, você só chega por trás ali dando um suporte para caso ele precise voltar essa bola. Mas quando chega a dobra, e várias vezes chegam essa dobra no Vini Júnior, fazendo 2 jogadores, 2 para 1, é importante ter o lateral esquerdo fazer uma ultrapassagem, pelo menos para atrair a atenção de um desses jogadores da dobra e colocar o Vini Júnior novamente num contra 1, aonde quando ele faz o simples e usa a sua explosão, ele é praticamente imparável, ele é realmente muito bom. O problema do Vini é quando ele começa a querer inventar, quando ele começa a querer fazer uma firula a mais, quando ele começa a querer driblar demais perto do meio de campo, ao invés de ir na linha de fundo mais perto da área. Ali ele começa a errar, ele cometeu esse tipo de erro no segundo tempo. No primeiro tempo, não. Né? Ele conseguiu fazer as únicas melhores jogadas do Brasil no primeiro tempo. O Brasil começa muito mal o jogo, e muita gente atribuindo ao nervosismo. Inclusive eu estava assistindo o jogo na Sport TV, e o Ricardinho comentando, o pessoal comentando, o Brasil tenso, o Brasil nervoso. Mas vamos ser bem honestos, gente, é um time que é muito experiente, é um time que tem muita bagagem, jogadores acostumados a competir no mais alto nível. Óbvio que todo jogo tem aquele friozinho na barriga, estreia de Copa, responsabilidade, isso tem, e também teve para os jogadores de Marrocos. Mas o que mais pegou o Brasil não foi entrar nervoso, não foi entrar ansioso, não foi isso. O que mais pegou o Brasil no início do jogo foi ser surpreendido por um Marrocos que não temeu o Brasil, que não, teoricamente, respeitou o Brasil, né? Até pela campanha do Marrocos na última Copa e o estilo de jogo, de fazer a linha baixa, de atrair o time para cima e sair no contra-ataque, talvez o Brasil esperava, certamente o Ancelotti esperava, um Marrocos mais recuado, não o Marrocos marcando pressão à saída do Brasil, não o Marrocos tentando até dominar o jogo no início do jogo, tentando ficar mais com a bola. Pensava num Marrocos mais reativo, e até por isso a escalação do Igor Thiago, para ter aquela referência no meio dos zagueiros, do Paquetá, para ter mais chance de criação de jogadas no meio de campo, ao invés da formação 4-4-2 ou /4-2-4, onde ele tem o Luiz Henrique para espelhar o Vini Júnior e ter as duas beiradas, e tem o Matheus Cunha com mais movimentação e não tem um cara fixo dentro da área. Porém, se enganaram em relação a Marrocos nesse sentido. Marrocos marcou pressão em cima, Marrocos ficou com a bola, criou mais jogadas, teve mais volume no início do jogo, e o Brasil errando muitos passes, o Brasil não tendo criação no meio de campo, não tendo qualidade no meio de campo e na saída de bola, errando muitos passes e dando oportunidades a Marrocos dessa forma, acabou deixando a equipe africana crescer na partida. Porém, tem aquela coisa do jogar contra time grande. Quando você joga contra time grande, às vezes você joga bem e você cria 1, 2, 3 e você não marca, e é o que Marrocos estava fazendo contra o Brasil. Daqui a pouco o time grande vai lá em uma bola e marca, e você fala, putz, né, perdemos a oportunidade. E quase que o Brasil fez isso com o Marrocos. Uma escapada pela esquerda ali, o Rafinha dominou uma bola, abriu no Vini Júnior, o Vini Júnior pegou essa bola, foi para dentro, decisivo, incisivo, direto, né? Não pedalou, não quis dar lambreta, não quis fazer graça, simplesmente levou para cima da marcação, deu tapa no fundo, cruzou, e o Igor Thiago não pode desperdiçar uma oportunidade dessa. Ali é bola para o Igor Thiago testar essa bola para dentro do gol e começar a falar, não, eu sou o camisa 9 dessa seleção e vou ter que ser esse camisa 9 a Copa inteira. Perdeu uma oportunidade clara ali nessa jogada do Vini Júnior no primeiro tempo, no começo do jogo, mas após essa situação, essa oportunidade clara desperdiçada pelo Brasil, Marrocos já sentiu um pouco o golpe, a coisa começou a equilibrar um pouco mais, certo? Vem o gol de Marrocos numa jogada onde o Paquetá perde uma bola no lado direito, onde ele está até fora de posição, ele perde essa bola, contra-ataque, Brahim Dias enfia essa bola entre os dois zagueiros do Brasil, o Saibari, que é um jogador de extrema qualidade, de velocidade, dispara ali, faz o facão entre os dois zagueiros, recebe,
O Alisson sai, não vou dizer que foi falha do Alisson o gol, mas o Alisson sai de uma maneira incompreensível nessa jogada. Ele sai primeiro, ele sai fora da área, não tem porquê ele sair fora da área se ele não acreditasse que ele pudesse chegar antes do atacante na bola. Ele sai fora da área, ele elimina a chance dele usar os braços ali para fechar o ângulo no 1 contra 1. Segundo que, por mais que o Saibari sai na frente e o Gabriel Magalhães já está atrás dele, o Marquinhos está correndo atrás, aonde ele chega na bola e ele dá a cavadinha, se o Alisson está posicionado mais dentro da área, mais dentro do gol, o Saibari tem que soltar uma pancada meio que de fora da área para fazer esse gol, ou ele tem que dar mais um toque na bola. Se ele dá mais um toque na bola, ele pode adiantar demais e dar uma oportunidade para o Alisson sair, ou ele pode adiantar de menos e ficar muito em cima da bola e dar uma oportunidade para um dos zagueiros do Brasil chegar e pressionar ele e dificultar a finalização. Então, a tomada de decisão do Alisson ali, não sei se talvez pelo posicionamento, já quando tem o roubo de bola, ele já está adiantado, meio que tentando fazer uma sobra da zaga, e aí pega ele voltando e ele decide não voltar, ele decide crescer mais para cima do Saibari. A realidade é que ele se posiciona de uma maneira que ele fica totalmente batido no lance, fora da área, sem poder usar as mãos. Se ele levanta o braço ali e defende essa bola, ele vai expulso, né? Então, uma tomada de decisão bem ruim do Alisson ali nesse gol, tá? A zaga brasileira, com 2 jogadores experientes, por mais que o Saibari tenha qualidade, velocidade, força, não pode deixar o jogador, não pode estar em linha e deixar o centroavante fazer esse facão no meio dos dois e receber essa bola. Então foi a única falha da zaga brasileira, assim, no jogo que realmente resultou em alguma coisa. Fora isso, fizeram uma boa atuação, a dupla de zaga. E Marrocos sai na frente e aí o Brasil realmente precisa jogar mais, né? E não consegue. O Ibañez muito mal na lateral direita, fazendo faltas, sendo driblado a todo momento. O Mazraoui tendo sucesso para cima dele. Não que o Mazraoui seja mau jogador, não é, mas não é um cara driblador de 1 contra 1 e estava levando vantagem com facilidade para cima do Ibañez. O meio de campo também, o Bruno apagado no primeiro tempo, o Casemiro mal no jogo, o Casemiro lento, um Casemiro que com a bola não colabora em nada para o Brasil ter criatividade no meio de campo, não cria jogadas. E sem a bola, ele, não sei se pelo que pede o Ancelotti ou pelo que ele acredita, ele não está disposto a carregar um piano, plantar na frente da zaga, fazer a função ali do básico, protegendo a defesa. Então ele acaba jogando muitas vezes em linha, lado a lado com o Bruno Guimarães, mas não tem a qualidade no passe, não tem a criatividade do Bruno Guimarães, não tem o dinamismo, principalmente, para que a gente tenha criatividade com os volantes do meio do campo. E aí o que acontece? O Brasil acaba sendo uma equipe que é morosa. O Brasil é moroso com a bola no primeiro tempo. O Brasil tenta impor um estilo de jogo ao adversário, não com velocidade, com dinamismo. O Brasil tenta impor uma nhaca, o Brasil tenta impor uma tiriça. O Brasil tenta desacelerar o jogo e impor um ritmo de treinamento, impor um ritmo de jogo amistoso. E aí roda a bola vagarosamente de um lado para o outro e começa. E não é ativo, não é dinâmico. E quando faz isso e pega uma equipe que não vai ficar atrás, não tem facilidade. Aí os caras vieram, meteram a marcação-pressão, várias vezes roubaram a bola em passes errados que o Brasil moroso não conseguia sair daquela marcação-pressão. E tudo que eu conseguia pensar era, depois de ver os Estados Unidos estrear na Copa, fazer uma marcação muito forte em cima, marcação-pressão, e os jogos que a gente tem visto de Champions League, dos grandes times, PSG, Bayern, marcando em cima, né, com essa pressão. O Brasil jogar contra uma equipe que faça isso contra eles, ele vai ter que entrar muito mais dinâmico. E aí entra essa questão que eu falei do não foi nervosismo, e sim talvez foi achar que era um Marrocos que ia temê-los, ia respeitá-los mais do que fizeram. O Brasil entra moroso e não tem espaço para isso, e paga o preço saindo perdendo para Marrocos. Conseguiu numa jogada ou outra assustar, mas são jogadas individuais do Vini Júnior, que, como eu falei, quando é direto, é um ótimo jogador, tá? O Vini Júnior não é o Neymar, e a comparação é Vini Júnior e Neymar, e não, ele não tem a habilidade, a qualidade técnica do Neymar, mas ele não precisa ter. O Kaká não tinha a qualidade técnica, o Kaká não tinha não vou dizer qualidade técnica, mas o Kaká não tinha intimidade com a bola, a habilidade do Ronaldinho Gaúcho. O Kaká não tinha. Mas o Kaká tem bola de ouro, assim como o Ronaldinho Gaúcho teve também. O Kaká foi melhor do mundo. A gente nunca viu o Kaká dar uma pedalada, a gente nunca viu o Kaká dar uma lambreta,
A gente nunca viu o Kaká dar um elástico. A gente sempre viu um Kaká extremamente direto, com a passadas largas, dar o tapa, correr, muita força, muita velocidade, muita qualidade técnica no passe. A gente raramente viu o Kaká finalizar sem ser chapada. A gente nunca viu 3 dedos do Kaká chutando pro gol, letra. A gente nunca viu firula do Kaká. Mas a gente viu um cara que sabia o seu jogo e jogava muito bem o seu jogo e foi melhor do mundo assim. O Vini não precisa ser Neymar. O Vini precisa ser o melhor Vini possível. E esse melhor Vini possível não precisa dar lambreta, não precisa fazer as coisas que o Neymar fazia. Ele precisa fazer o que ele fez hoje. Foi para dentro, 1 contra 1, cortou para dentro, finalizou com força, fez um golaço, empatou o jogo pro Brasil e fechou um primeiro tempo onde ele foi disparado o melhor jogador do Brasil. Um Brasil com problemas no meio de campo, na criação. Um Brasil sem lado direito para atacar. Um Brasil com um centroavante que não aproveitou suas oportunidades para segurar essa vaga de camisa 9. E com o Rafinha, que faz muito pouco para o jogador que ele é no Barcelona, para o jogador que quer ser melhor do mundo, que quer ser o melhor da Copa, é muito pouco. Ele participou das jogadas ali no primeiro tempo, as poucas jogadas que o Brasil teve de perigo, mas participou mais porque ele tá lá e vai participar mesmo. Ele tá ali, tocou a bola de lado, mas não fez nada demais. É um jogador que precisa ser decisivo e não tá sendo. O Brasil volta para o segundo tempo, faz mudanças, tira o Casemiro, põe o Fabinho. O Fabinho entra melhor que o Casemiro. E aí, o que eu suspeitava, e falei disso no pós-jogo contra o Egito, eu passo a ter mais convicção que o Fabinho faz melhor a função que o Casemiro hoje, talvez por saber exatamente a função que tem que fazer, que é roubar a bola e entregar a curtinha para os outros jogadores, para o Bruno, para os outros jogadores jogarem, né? Talvez por saber também, não, a minha função é aqui plantar na frente dos 2 zagueiros, ser praticamente um terceiro zagueiro à frente dos 2 zagueiros, protegendo a zaga. Tem altura, tem fisicalidade para isso. Então, talvez por saber mais das limitações e saber mais de fazer, que o papel dele é carregar o piano e não ser um criador, o Fabinho faz bem o que lhe é pedido. Já o Casemiro quer fazer mais do que ele tem condições de fazer hoje. Se for para continuar assim, prefiro o Fabinho do que o Casemiro ali naquela função. Certo que o Casemiro saiu, tinha cartão, mas, pô, o Casemiro é um cara que o Ancelotti tem muita confiança, né? Para tirar no intervalo já e botar o Fabinho assim, não é um juvenil que, pô, o Ancelotti não tem confiança alguma que o cara não vai conseguir jogar sem tomar um segundo amarelo, né? Então, assim, ficar de olho nas decisões para o próximo jogo nesse sentido, né? O próximo jogo é contra o Haiti, que fez uma partida até melhor do que esperado contra a Escócia, perdeu, é verdade, mas jogou, tentou criar, tentou ir para cima. Eu acredito que vai ser uma partida até parecida com o que foi a contra o Panamá no início do amistoso. Acho que o Haiti oferece um desafio nesse nível, nesse patamar ali do que o Panamá ofereceu no primeiro tempo e até incomodou no Maracanã no primeiro tempo. Mas o Casemiro, então, pode ser útil na criação, só que ele tem ido muito mal nesse sentido. O Fabinho entrou, faz bem essa situação, protege a zaga ali na frente e dá mais liberdade para os outros jogadores. Então, gosto da entrada do Fabinho aqui. E a outra substituição foi na lateral direita, onde sai o Ibanez e entra o Danilo. E para todos nós que tínhamos muita desconfiança no Danilo na Copa, o Ibanez mostra que tem um lateral direito pior que o Danilo, em pior momento que o Danilo. Que foi ele nesse primeiro tempo. O Danilo entrou muito melhor que o Ibanez. Como eu falei, o Danilo fez até ultrapassagem ofensiva, que não é a característica dele. Então, me arrisco a dizer que o Danilo foi o melhor lateral do Brasil aí, hoje e contando com os últimos jogos aí, preparatórios, contando com quando o Alexandro jogou, né, também. O Danilo teve a melhor participação, defendendo bem e até ajudando no ataque, se apresentando, tendo essa disposição ofensiva que a gente não vê, principalmente do Douglas Santos, e isso me incomoda muito. Porque se eu não ver do Alexandro, se eu não ver do Danilo, ok, são jogadores mais veteranos que vão fazer a função ali, te oferecer o mínimo. Mas o Douglas Santos eu esperava mais, e a gente não vê isso, e não tem opção, né? O Alexandro, não sei se vai oferecer mais do que o Douglas Santos está fazendo. Então, complicada essa situação nas laterais, sendo que se os laterais não atacam tanto, a gente precisa ser agudo com os pontas e ter mais criação no meio do campo. Você se protege com os laterais, eles não são tão ofensivos, você tem mais liberdade no meio do campo. O Brasil começa o segundo tempo com essas mudanças. Marrocos já não tem mais o mesmo gás para manter ali no segundo tempo aquela pressão em cima, já começa a respeitar um pouco mais. O calor vai ser, durante toda a Copa, algo para ser monitorado, gente. Ninguém vai aguentar marcar pressão
lá em cima o tempo inteiro, o jogo inteiro, jogando esses jogos aí no calor da Copa do Mundo, tá? Então, principalmente os times europeus vão sofrer com isso, fim de temporada. Então, isso é algo para ficar ligado, né? E Marrocos também não ia marcar daquele jeito em cima o jogo inteiro. O Brasil começa a conseguir jogar um pouco melhor, mas só melhora mais mesmo quando o Ancelotti finalmente decide mudar de volta para o esquema 4-4-2, quando ele põe o Cunha no lugar do Igor Thiago, que perde uma ótima oportunidade de se firmar. Para mim, não seria o centroavante para o próximo jogo. O Igor Thiago, eu acho que não é um centroavante para ser o titular da seleção brasileira. Eu acho que é um cara para mudança de estilo, numa necessidade de você ter um cara mais físico, mais forte de área, em algumas situações, um time fechado, o Brasil perdendo. Não para ser teu titular. Ele não é um dos jogadores de mais qualidade do Brasil para ser titular. Entra o Cunha no seu lugar, mas não como centroavante. Pô, por que entrou o Cunha e não entrou o Endrick? Porque quando entra o Cunha no lugar do Igor Thiago e quando entra o Luiz Henrique no lugar do Paquetá, o Luiz Henrique vai lá para a ponta direita, fazer a que ele sempre faz, mas o Cunha fica aqui no lado esquerdo. E a frente passa a ser Vinícius e Rafinha. Né? Aí com bola, beleza. Aí o Cunha tem liberdade para se aproximar desse ataque, vindo de trás, centralizar um pouco mais. O Vini abre. O Rafinha continua fazendo essa mobilidade por dentro que ele fez no início do jogo e o Luiz Henrique pela direita. Para mim, a solução para o Brasil, com o que tem ou com o que não tem no meio de campo hoje, falta criatividade, falta o dinamismo, falta ali um criador de jogadas, é jogar exatamente com o Luiz Henrique pela direita. Deixar de ser penso para o lado esquerdo e aproveitar do quê? De duas das coisas que o Brasil tem de melhor nessa seleção, que é o 1 contra 1 do Vini Júnior e é o 1 contra 1 do Luiz Henrique, um por cada lado. Então, o que você pode ter? Se você não tem um grande meio de campo para criar jogadas por dentro, se o Rafinha é um cara que não vai fazer a diferença ali por dentro na criação, joga essa bola na esquerda para o Vini Júnior, tenta ser agudo por ali, fecharam esse lado, para, breca, volta, começa, roda o jogo, tenta rodar rápido para forçar esse balanço, pegar o Luiz Henrique num contra um, vai Luiz Henrique dentro do lateral esquerdo, pegou um contra um, faz a jogada, vai dentro, corta para dentro, chuta, leva para o fundo e cruza, fechou, não deu, volta, roda, pum, Vini Júnior de novo, vai de novo, e você força dois jogadores que são dois dos teus pontos fortes, indo para cima da marcação e tentando explorar 1 contra 1, tentando fazer a defesa adversária ter que balançar rápido de um lado para o outro e criar jogadas pelas beiradas, já que por dentro tá difícil de criar esse tipo de jogada e vai ser difícil, no meu modo de ver, até que o Neymar possa jogar e seja esse cara para ter essa qualidade por dentro, uma qualidade que a gente não tem mais ninguém com essa característica para fazer por ali, tá? Então, para mim, a solução é o Brasil voltar a ter esse esquema do 4-4-2, jogar pelas beiradas e forçar os dois lados, não só o lado esquerdo com o Vini Júnior. No segundo tempo, o Brasil teve isso, saiu algumas jogadas ali, não foi uma grande partida do Luiz Henrique, mas duas jogadas que ele fez, ele botou o Danilo numa boa situação para cruzar, e na outra ele botou o Danilo Santos, que entrou depois, né, o Danilo do Botafogo, para finalizar uma bola que poderia ter sido o segundo gol do Brasil se ele finaliza melhor, finalizou em cima do Bono no meio do gol, desperdiçando a oportunidade. O Brasil melhora com as alterações, é mais dinâmico, o Rafinha tem mais uma oportunidade, numa boa jogada, o Vini cruza para trás, ele chega e bate no meio do gol. E mais uma vez, o Rafinha não tem sido decisivo. E aí sim, a substituição era, ali pela faixa dos 30 do segundo tempo, tira o Rafinha, põe o Endrick. E aí você tem o Endrick na frente para fazer esses últimos 15 minutos, o que ele tem feito em todos os jogos preparativos. Mas infelizmente o Ancelotti não foi por essa linha, segurou o Rafinha o jogo inteiro, o Rafinha jogou o jogo todo, e aí o que isso me passa? A impressão, não, o que passa para mim, assim, com a experiência que eu tenho do futebol de ver, é a situação que o Ancelotti está fechado demais com o Vini Júnior e com o Rafinha. O Ancelotti está fechado demais, ele acredita demais que aquele Vini do Real, e começou a aparecer, né, pelo menos uns flashes começaram a aparecer, e que o Rafinha do Barcelona vão aparecer na Copa em algum momento. O Vini teve hoje um gol, caiu no segundo tempo, mas a gente via, mesmo quando ele errava, dando pique, atravessando o campo atrás dessa bola para recuperar. O Vini não ficou de estrelinha, como a gente já viu em alguns outros momentos na seleção. Ah, eu sou o Vini, melhor do mundo, eu vou correr, vou perder a bola, não vou correr. Não, ele tá dando a vida quando ele errava. E isso que a gente quer ver. Errar, o cara vai errar uma ou outra, mas, pô, o cara tá dando a vida, tá correndo atrás, tá ajudando quando precisa. Perdeu a bola, sabe que tem que ir lá recuperar.
Beleza, tudo certo. O Rafinha, não que faltou disposição, mas está faltando a qualidade, está faltando ser mais direto ou até mesmo ser mais preciso, né? Porque direto ele sempre é o estilo de jogo dele, mas está faltando ser mais preciso. E o Ancelotti, como administrador de elenco, ao invés dele tirar o Rafinha, botar o Endrick, que já tá com a moral aí, com a imprensa e com a torcida toda mais alta, pelo menos com a torcida. A imprensa a gente não sabe muito também as intenções, às vezes, né, com essa moral que dá para alguns caras. Mas, enfim, o Endrick já tá entrando e mostrando que tá fazendo mais que o Rafinha, mais que o Igor Thiago, mais que todo mundo. Se ele tira o Rafinha hoje e põe o Endrick faz 2-1, meu amigo, cara, o Rafinha tá a 2 passos aí de perder a posição daqui a pouco, né? E não é isso que o Ancelotti parece querer nesse momento. Ele parece confiar mais que não. Eu vou precisar desse Rafinha do Barcelona se eu quero ser campeão mundial. Então, como é que eu vou conseguir isso? Dando confiança, mostrando para ele que não, tá mal, não tá acertando. Não, eu tenho confiança em ti. Fica aí, vai dar certo, vai acertar. E hoje não aconteceu, né? A gente torce para que aconteça. Eu acho que o Rafinha precisa fazer um gol, precisa desencantar para que a coisa talvez comece a mudar para ele. Mas também, se a coisa não começar a mudar logo, o Brasil vai precisar, o Ancelotti vai precisar tomar essa decisão difícil com ele, talvez, pela grandeza do Rafinha, a moral que ele tem hoje no cenário mundial, pelo que ele faz no Barcelona. A gente sabe que na seleção brasileira isso não tem acontecido. E tem gente pedindo passagem. O Endrick vinha pedindo passagem. Daqui a pouco o Neymar está à disposição. A gente sabe que o pessoal vai querer ver o Neymar por essa qualidade que ninguém tem ali por dentro. Então tem tudo isso. Igor Thiago perdeu a oportunidade hoje de se firmar. Rafinha perdeu a oportunidade hoje de mostrar que pode ser esse Rafinha do Barcelona. Paquetá perdeu a oportunidade hoje de justificar essa confiança de ser titular. E o Brasil perdeu a oportunidade de mostrar que com esse esquema, com um centroavante fixo e com mais um homem de criação no meio do campo, pode ser uma equipe bem competitiva, bem dominante. Não foi contra Marrocos, por muita parte do jogo foi inferior e precisou até reverter para esse esquema anterior do 4-4-2, que no meu modo de ver é o melhor esquema para o Brasil. Abre o Luiz Henrique na direita, abre o Vini na esquerda, força de um lado, força do outro, joga pelas beiradas e tenta ser agudo, né? Tenta ser agudo pelas beiradas para criar jogadas com seus melhores jogadores de 1 contra 1. É dessa forma que eu vejo a seleção tendo algum tipo de sucesso, principalmente contra essas equipes que vêm marcar em cima, que vêm jogar mais de igual para igual, que são mais fortes, e o Brasil fatalmente, né, conseguindo vencer o Haiti na próxima rodada, e a gente espera que faça o resultado, vai, na próxima fase, ter que lidar com equipes mais fortes, equipes que vão jogar de igual para igual, equipes que vão vir marcar pressão, como o Marrocos marcou no início do jogo. Então eu acredito que o Brasil precisa ter esse tipo de jogador, como tem com o Vini, que todas as jogadas saíram com ele no primeiro tempo, precisa ter esse mesmo cara do lado direito. O Luiz Henrique pode ser esse cara. Quanto mais o Brasil utilizar isso, eu acredito que vai ter mais vantagem nesse tipo de jogo. Bom, é isso. Curtiu esse tipo de conteúdo? Se inscreve aí no canal, deixa seu like e comenta aqui o que você achou dessa estreia da seleção brasileira. Esperava esse jogo duro, como eu esperava? Meu palpite era um 2-1 para o Brasil. Teve as suas possibilidades de fazer. Não ficaria surpreso de uma derrota por 2-1 ou do empate que acabou acontecendo. Esperava esse jogo duro, sim, nessa estreia, até pelo Brasil ainda não está decidido e definido, né, a sua melhor forma de jogar. O que você esperava? Deixa na aula de comentários aí o que você concorda, discorda, os seus destaques, as suas decepções para essa estreia do Brasil na Copa e a sua expectativa para a sequência. Eu fico por aqui, um grande abraço, até a próxima, valeu!